Olá novamente, eu sou Aline Mori Ferreira, e vim hoje conversar com vocês sobre o primeiro transtorno de aprendizagem específico. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Você já ouviu falar? Pois bem, então a primeira coisa que precisamos pensar a respeito do TDAH é que ele é um transtorno que está relacionado ao comportamento. Assim como conversa e como traz de exemplo a professora e doutora Sueli Cristina de Paulo Teixeira, ela é a coautora no meu livro que fala a respeito de dificuldades e fracasso escolar. Ela compara o TDAH com o personagem Tasmania. Você conhece? Pois é. Tasmania é uma personagem impulsiva, impaciente, extremamente barulhento, inquieto e que causa um tumulto enorme onde quer que ele esteja. Pois é, as pessoas que têm TDAH se comportam mais ou menos dessa forma e acabam desafiando tudo aquilo em que estamos. De acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção do TDAH, esse é um transtorno que é neurobiológico do comportamento. Portanto, ele não pode ser confundido com um transtorno de aprendizagem. Ele é de longa duração e também tem origem genética. Você deve estar se perguntando por que ele é um transtorno de comportamento, mas que a gente sempre cita quando falamos de aprendizagem. Sabe por quê? É que, na verdade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade acaba causando problemas, impactando negativamente na aprendizagem. A questão da neurobiologia, né? Essa função neurobiológica de que nós falamos a respeito do TDAH é aquilo que estuda as células do sistema nervoso. Ele organiza essas células, estuda esse funcionamento dentro de circuitos funcionais que processam a informação, né? E acabam interferindo no comportamento desse indivíduo. Então, é por isso que dizemos que é um transtorno relacionado às questões neurobiológicas. Então, tudo que impacta na aprendizagem se relaciona a esse transtorno, né? Esse transtorno, exatamente por conta da hiperatividade, da impulsividade e da desatenção, acaba trazendo impactos negativos na aprendizagem desses indivíduos. Ele não consegue ordenar os seus pensamentos. Na verdade, acredita-se que aquela pessoa que tem TDAH não consegue prestar atenção nas coisas pelo déficit de atenção. Mas eu vou contar um segredinho para você. Na verdade, ele presta atenção em tudo e não consegue focar a atenção naquilo que está fazendo no momento. Portanto, nós temos no material de apoio dicas importantes para você atender e conseguir acolher de uma maneira mais efetiva, mais assertiva, um aluno com TDAH dentro da sua sala de aula. Os impactos e as características do TDAH são um desconforto social, ele não controla o comportamento que ele tem, principalmente em lugares com tempo e regras definidas. Ele não consegue se organizar para seguir essas regras. A sala de aula é um excelente exemplo que temos com relação a isso. Ele não percebe pequenos detalhes e acaba cometendo erros que se tornam ridículos. A gente chama isso de um desconforto social também. E ele acaba prorrogando os seus afazeres até os últimos minutos do segundo tempo e geralmente leva para os pênaltis. Ele não consegue se organizar de uma maneira que faça com que o seu tempo seja hábil e produtivo, assim como a maioria das pessoas. E isso acaba causando ainda mais uma ansiedade, porque sabe que vai sofrer cobranças com relação a isso. Dentro desses impactos e características,
nós também temos aquela forma com que o TDAH se apresenta nas pessoas. Nós temos 3 tipos diferentes. A primeira forma é aquela predominantemente desatenta. O indivíduo com TDAH que tem como característica mais marcante a desatenção, ele tem sintomas de desatenção, vive no mundo da lua, não presta atenção, a gente chama e ele demora para responder, parece que não escuta. A hiperatividade, nesse caso, ela não é descartada por completo, é que o que mais aparece é a desatenção. Isso é importante de se refletir, porque muita gente acredita que esse é um sujeito que tem TDA. Não, ele tem TDAH de forma predominantemente desatenta. A outra forma de apresentação é a hiperativa, que é aquela impulsiva. Esse sujeito está ligado no 220, sempre. E aí, o que causa como consequência é a desatenção, porque ele não foca, ele está sempre agitado, não para quieto, é impulsivo, extremamente hiperativo. Agora, a terceira forma de se apresentar é a forma combinada. E aí nós vamos voltar à nossa personagem da Tasmania. Essa personagem representa perfeitamente a forma combinada do TDAH. Ele apresenta tanto a desatenção quanto a hiperatividade juntas. E aí nós vamos ter um desconforto que ele percebe por ele mesmo e que acaba trazendo aos demais, aquelas pessoas com quem ele convive, de um jeito muito desafiador. Então, sim, o Supera pode receber um aluno, alguém com TDAH, dentro das suas unidades, das suas aulas, da sua sala de aula. Ele tem um método, o Supera tem um método que conta com ferramentas específicas que trabalham e desenvolvem habilidades e competências com um olhar individualizado, mas de uma maneira coletiva. E isso é excelente para o TDAH. Portanto, a gente lida de uma maneira diferenciada com esses indivíduos que já tem no mundo aquilo que é uma incredulidade. Para ele, o Supera é a oportunidade de superação em todos os sentidos. Dentro do Supera, nós podemos sim atender a esses alunos e de uma maneira excelente para a sua autoestima e tantas outras questões. Porém, sem o diagnóstico e um tratamento adequado, esse indivíduo aumenta o risco de problemas socioemocionais e socioeconômicos também, porque a sua produtividade vai se tornar desafiadora. A compreensão e o atendimento Supera é o ápice de um diferencial de vida dessas pessoas com TDAH. Então, pensemos com relação a esses desafios e tudo que o Supera pode trazer positivamente, impactando de uma maneira muito linda a vida dessas pessoas. Quando não há esse diagnóstico, a percepção, a opinião não são suficientes para especular. Isso é de extrema importância, tanto para gestores quanto para educadores Supera. Por quê? Porque na entrevista inicial, a pessoa, a família, lembra quando conversamos a respeito das famílias no primeiro vídeo? A família pode chegar supondo apenas uma dificuldade ou só porque aquela criança é desatenta ou apresenta alguma característica, acreditando que seja TDAH. A função do gestor e do educador é se basear no diagnóstico se a família trouxer. Do contrário, pode apenas atender essas famílias e esse indivíduo sem questionar e sem sugerir que possa ser um transtorno como o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Então, existe a necessidade de um diagnóstico, de uma avaliação completa que não é feita pelo Supera, que não é clínica. Vamos sempre nos lembrar disso, tá ok? Os especialistas, para fazer esse diagnóstico, são clínicos, são os neuropsicopedagogos e tantos outros especialistas que precisam acompanhar essa pessoa. Como ajudar, então, um indivíduo, um aluno com TDAH, para que ele tenha sucesso dentro do Supera?
mesmas oportunidades que são entregues aos outros alunos, porém com estratégias específicas que são o diferencial para apoiar esse aluno. Onde você encontra isso? No material de apoio que você encontra como referência aqui para esse atendimento. Então, seguir as dicas práticas que estão disponibilizadas para o estudo e o entendimento desse transtorno são essenciais para o sucesso, tanto dos educadores, tanto quanto para desse aluno e também para o da família, que vai depois receber a devolutiva do acompanhamento e da evolução desse aluno dentro das nossas unidades. Espero que tenham compreendido e tenham tido esclarecimentos importantes a respeito desse nosso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até!